Conforme nós anunciamos, nós vamos conversar agora com Hudson Leite, empresário e presidente do PV e da Federação PV-PT só, né? PCdoB. E PCdoB. PT, PV e PCdoB. E por que nós convidamos aqui o Hudson Leite? Porque essa semana, ontem e anteontem, o presidente do PT, Edinho Silva, presidente nacional, esteve aqui em Boa Vista e reuniu todos os partidos do espectro da direita, inclusive a esquerda, inclusive o PT. E lá foram tratados vários assuntos, né? E evidentemente, para além desses assuntos, é evidente que o foco foi eleições 2026. A primeira pergunta que eu faço ao Hudson é: Hudson, foi boa a conversa? Bom dia. Bom dia aos ouvintes do Agenda, da Rádio Folha. Getúlio, foi uma conversa muito, muito boa. O presidente nacional, o novo presidente do PT, o Edinho Silva, cabeça muito aberta, é uma pessoa que, uma coisa que ele disse assim interessante, que geralmente o PT vinha aqui muito para dizer não a isso, não aquilo, né? E essa mentalidade tá até mudando, inclusive para discutir a questão da mineração, coisas assim que não se falava antes, né? Mas assim, a gente reuniu para discutir eleições 2026, eleição suplementar, onde nós vamos buscar juntar todos os partidos do nosso espectro, da centro-esquerda e esquerda, e juntar para lançar candidatos em todos os níveis: senador, governador, deputados federais e estaduais. E a gente vai tentar montar os grupos, para eleger um federal, que é possível. A gente, com os nomes que a gente tem hoje, é possível a gente dizer que nós podemos sim eleger um deputado federal e 3 estaduais. Então nosso trabalho vai ser esse, e vamos também apresentar o nome para o Senado. A gente deve apresentar um nome que deve ser da outra federação, que é PSOL e Rede, que é o Bartô, um indígena, e do nosso grupo PV-PT, talvez do PV, saia também um candidato ao Senado. Que são 2 vagas, né? São 2 vagas. Tá, e governo, tem alguma? Governo temos sim. Aliás, foi uma feliz surpresa, porque antes o PV a gente estava trabalhando com o nome do Império. O Império estava afiliado ao Partido Verde e o Império seria o nosso candidato a governador. E a nossa estratégia era a seguinte: porque a gente sabe que aqui em Roraima é difícil para a esquerda. A gente sabe que o PT tem uma rejeição grande. E é interessante que o Lula tem voto em Roraima. O Lula teve 23% dos votos, quase 70 mil votos, e a gente não consegue captar esses votos para nós, os candidatos majoritários a governador e outros cargos. A gente não consegue também entender. A gente está tentando entender isso. Então, qual era a estratégia? Seria lançar um candidato, o Império, numa possível eleição suplementar, e na outra eleição, na ordinária, seria o Juscelino Kubitschek. O PT resolveu lançar o nome do Juscelino. E para nossa surpresa, saiu uma pesquisa e o Juscelino já apareceu com 6%. Só para ter uma ideia, o Sampaio, presidente da Assembleia, que vem trabalhando, fazendo várias reuniões no estado todo, apareceu com 13%. E o Juscelino já apareceu com quase a metade. Então foi surpreendente esse resultado. A gente apresentou já o nome do Juscelino. O Juscelino é o nosso pré-candidato ao governo do estado, numa eleição suplementar, a princípio na eleição suplementar, e na eleição ordinária também é o nome que a gente vai defender. Vai depender da formatação do grupo lá na frente, mas é esse o nome que está sendo apresentado no momento. Quer dizer que o nome do Império foi descartado da federação. Não. Tanto para eleição suplementar, no eventual? Sim. Por quê? Por quê? Porque o Império, que o Império ele é primo do Juscelino, eles são da mesma família. Uhum.
E eu acho que o Império se sentiu um pouco inseguro. Ele se sentiu um pouco inseguro e terminou saindo do partido para ir para uma outra proposta. Um partido mais de centro-direita, talvez. Ele for para um outro espectro. E o Juscelino, como o Juscelino, ele é de fato de esquerda, então prevaleceu, pelo menos foi o que o Império entendeu, prevaleceu o nome do JK, e ele não quis entrar em uma disputa, porque imagina, se a esquerda já tem dificuldade de se colocar e ainda se colocar dividida, então não seria bom. O Império entendeu isso, a gente conversou e terminou ele caminhando para um outro partido. O nome do Juscelino foi colocado por Edinho? Colocado, nos reunimos, o Edinho já saiu daqui chamando o Juscelino de governador, então foi colocado, foi um nome bem aceito, um nome bem recepcionado pelo PT, pela direção do PT, inclusive com o entendimento que haverá apoio para os nossos candidatos, todos os nossos candidatos. Qual é a nossa obrigação? Formar o grupo. Se a gente tiver grupo para federal, se a gente tiver grupo para estadual, nós vamos ter uma campanha muito boa, uma campanha diferente das outras. A outra campanha, que eu me coloquei como candidato, eu fui pagar as contas, quando sobrou para fazer campanha, sobrou R$3.000. Então, é impossível, não tem como se fazer campanha assim. Então, a gente tem essa conversa, esse entendimento, e eu acredito que nós vamos fazer uma campanha de verdade, uma campanha para disputar a eleição mesmo. Competitiva. Chegando no eleitor, para o eleitor entender qual é a diferença de cada grupo. Quem é o grupo que vai estar diretamente ligado ao governo federal? Ninguém vai poder dizer que é o grupo da Tereza e do Romero ou outro grupo. Somos nós. Nós seremos os representantes do governo federal no estado de Roraima. Os candidatos do governo federal sairá do nosso grupo. Esse acordo, quer dizer, ensaio político, ficou firmado com o Edinho. Firmado com o Edinho. Nós saímos daqui com essa conversa, com esse entendimento. Bom, eu quero já adiantar que vamos convidar, como nós estamos fazendo uma série com pré-candidatos ao governo, e agora que há esse beneplácito da federação e da direção nacional do PT, vamos convidar então para o próximo domingo aqui, a nossa produção vai entrar em contato com o JK para trazê-lo aqui no próximo domingo, tá bom? Com certeza. Agora, Senado é o Bartô e... O Bartô, a princípio o Bartô. Bartô da outra coligação? Da outra federação, porque nós pretendemos, o que nós queremos? Nós queremos juntar, porque a gente sabe que o Rede e o PSOL, eles não conseguem formar grupo para federal. O Rede, por exemplo, está sem direção aqui no estado. Então eles têm um problema, depois da eleição ali da Heloísa Helena, teve um probleminha, eles estão resolvendo. Mas a gente já estava reunido, nós já estamos nos reunindo há algum tempo, e eles sabem que é difícil montar o grupo. Então o grupo para federal vai ser montado entre PV, PT e PCdoB. Grupo para federal. Grupo de estadual, os dois grupos vão montar. E eu tenho conversado com a Leni, porque a outra federação vai ser PSB e Cidadania, que são também de centro-esquerda. Então esses dois partidos também a gente está conversando, porque de repente, se houver um entendimento com o Chico Rodrigues, ele permanecendo no PSB, quem sabe a gente não vai estar fazendo uma parceria com ele também. Então essa construção a gente vai discutir o ano que vem. Mas se não houver esse entendimento, nós teremos um candidato talvez do Partido Verde. Quem é? Ainda não temos esse nome. Ainda não. Mas pode haver, inclusive, ampliação na majoritária. Com certeza. Envolvendo outra federação. Seriam três federações a apoiar o candidato ao governo. Exatamente. E aí o Chico Rodrigues poderia ser o outro candidato. Pode ser, porque ele está nesse espectro. E o quadro político para 2026 é um quadro totalmente abstrato, né? As pessoas falam em umas candidaturas aí que, sabe, fala até em Arthur, então a gente não sabe o que é esse quadro. Vamos esperar esse quadro ficar mais claro para a gente poder intensificar com mais rumo essa conversa. Em termos de candidaturas a deputado federal, você podia citar alguns nomes aí que já estão sendo cogitados para compor a nominata?
A Joênia, que sai do Rede, provavelmente venha para o PT. A Joênia ex-deputada, isso. Ela iria para o PT. Para o PT. Tá. O Juscelino, a princípio, dependendo do que ocorrer, ele pode ser candidato a deputado federal. E aí tem outros nomes que a gente prefere não citar, porque tu sabe como é que é, né? O povo vai para a pescaria e vai pegar o nosso candidato. Mas nós temos hoje 12 pré-candidatos. São 12 pré-candidatos. 12. São 9 o necessário, mas nós já temos 12 nomes. Desses 12, a gente faz um deputado com muita tranquilidade. É manter o grupo, apresentar o grupo para nacional, nós temos esse grupo e a gente vai ter o apoio, a gente vai ter a condição para eleger um deputado federal. Mantendo a proporcionalidade de mulheres. Mulheres, sim. Ou 3 mulheres. Hoje nós temos as 3 mulheres já. Já tem as 3 mulheres. Temos 3 mulheres boas de voto. Essas 3 mulheres, elas colocam aí uns 15 mil votos com tranquilidade. E os homens fazem o resto. Por isso é que vocês acham que dá para eleger um deputado Exatamente. Federal. Um deputado federal. Estadual, vocês Estadual, imaginam 3? Nós pretendemos fazer 3. Eu estou formando o grupo com aqueles que batem na trave. Sabe aquele pessoal que fica na primeira suplência, segunda suplência, em várias eleições. A gente está tentando convencer esses candidatos, esses pré-candidatos, para vir, a maioria deles para o PV, a maioria deles. E estando esse pessoal dentro do PV, a gente tem número para fazer tranquilamente 3 deputados. Também mantendo aí a cota das mulheres. E mantendo a cota das mulheres. Porque assim, Getúlio, na eleição passada, eu juntei 2 psicólogas formadas pelo FIES, peguei 15 pessoas e mandei para os conjuntos habitacionais. Só nos conjuntos habitacionais. Fazer a seguinte pergunta. E entrevistar a dona da casa. A casa é sua? Claro, é. A senhora está pagando a casa? Todas estão quitadas, anistiadas. A senhora recebeu o cartãozinho para comprar a linha branca? Recebi. A senhora votaria... O que é linha branca? Linha branca, geladeira. Sim, geladeira. Era doméstico, linha branca. Então a pessoa recebeu tudo. Aí a gente perguntava assim, a senhora sabe o que é o voto de legenda? Não sei. Olha, a senhora pode votar num partido, 15 é o MDB, 11 é o PP, tal, 13 é o PT, tal. E pedimos para as pessoas votarem no PT, no 13, ou no 43, enfim. De 1.000 e poucas pessoas, 120 e poucas, 122, disseram que votariam na legenda. Depois eu mandei a pesquisa em cima, somente 8 votaram no PT e 48 no PV. E o resto no 15 e outros partidos. Eu digo, mas como assim? A pessoa recebe tudo e na legenda não é nem nenhum candidato. E a pessoa não votou. Então, é a rejeição ao PT. É a rejeição ao PT e a não rejeição ao PV. Que teve 48 pessoas que disseram que votaram. Então, por isso a gente vai, no grupo de estaduais, trazer os candidatos para o PV. Que a gente trabalha com mais facilidade. E aí o trabalho que a gente vai ter, que a gente discutiu com o presidente do nacional do PT, com o Edinho, é procurar entender por que essa rejeição tão grande. Se foi no governo do Lula e da Dilma que fizeram mais de 7 mil casas. Essas pessoas todas, só como exemplo, uma fatia, todas anistiadas, que receberam a linha branca e não sei, e as pessoas ainda têm essa rejeição? É difícil entender. A gente sabe que Boa Vista, o comércio está fervendo por conta da LC. A LC quem foi? Foi o governo do Lula. A ZPE, que a gente deveria estar com ela instalada, também foi no governo do PT. As BRs estão recuperadas. A quantidade de carro da polícia, a quantidade de carro para a saúde, quantidade de tratores que vão distribuídos aí, tudo com recursos federais. Aí eles colocam o nome do governo federal bem pequenininho, uma placona grande, como se fosse do governo do estado. Então é muita coisa para poucos dividendos. E é isso que a gente está tentando entender. E a gente buscar o resultado em cima disso. E já tem uma estratégia para enfrentar isso? Pois é, pedimos o apoio, porque como é que a gente faz isso? Tem muita gente que navega bem nas redes sociais e comunica bem nas redes sociais. A gente tem essa dificuldade. Então a gente teria que ir pro meio de comunicação convencional,
rádio, televisão, institucionais, a gente tinha que partir para isso. Agora, a gente não tem os recursos para isso. A gente não faz parte da governabilidade nem municipal, nem estadual e nem na federal. Incrível. Mas nem na federal a gente está. Então, por isso que a gente precisa desse apoio, né, da Nacional, do PT, para a gente fazer esse trabalho. E o momento agora, que eu coloquei pro Edinho, que a gente não pode perder o time, foi esse movimento que o Arthur fez. O Arthur saiu do MDB, a prefeitura tem quase 2,5 bi para executar o ano que vem, a maior parte recursos federais, e o cara saiu do MDB para ir pro partido de oposição, pro PL. Um movimento totalmente esquisito. Eu escrevi um texto sobre isso. Que movimento foi esse? Claro que eu entendo qual foi o movimento. Foi um movimento de esvaziamento, tirar a direita do colo do Irã, do Messias e do Denário, trazer para o outro lado. Só que, quando esse movimento que ele faz pro PL, o eleitor dele, Arthur, da Tereza, do Romero, são eleitores de esquerda. A esquerda vota neles. 60% dos votos deles é da esquerda. Será que esse voto da esquerda vai ficar junto, casado com o voto da direita? Será que vai? É isso que nós da esquerda temos que fazer. Buscar entender e buscar esse voto para nós, que esse voto tem que ser nosso, não é deles. Como é que vai ficar? O Edinho, ele disse, não fica, é impossível. Eu digo, é Roraima. A gente tem que fazer alguma coisa para separar esse negócio. Mas a oportunidade que nós temos é essa, de trazer esse voto para o nosso lado. Já que o Arthur fez esse movimento totalmente para a direita, que é um movimento ali só de estratégico, de ocupação, esvaziamento do outro lado, é por aí que eu entendo. Você não acredita que as convicções religiosas, as convicções misturou tudo, visão de mundo do Arthur é que tenham levado a ele buscar esse movimento? Não foi, teria sido apenas para ocupar o espaço na direita que outros adversários estariam ocupando. Essa é a política no Brasil. Misturou política, religião, saudosismo do militarismo, juntou tudo. Então virou isso. Então o Arthur tem tudo isso. Tem a estratégia, que eu não consigo pensar que foi da cabeça dele. Tem alguém pensando por ele ali, de tirar fazer esse esvaziamento. Aí tem a questão religiosa, orientação, etc. E tem a direita que também está ali, com Nicolete, etc., que fizeram ajudaram nesse movimento aí. Que o Arthur tem 42, 43 anos. Ele é muito novo. O Arthur vai cair no colo dele. O governo do estado, o Senado, o que ele quiser. Ele só não tem que errar. Ele não pode errar. Se ele errar, ele termina se perdendo. Mas se ele não errar, vai acontecer de ir pro colo dele. Talvez em 2030, tá bem aí. Por que ele vai fazer um movimento de sair pro Senado ou sair para o governo agora? Seria um erro fatal. Você acha que ele não sairá da prefeitura? Não tem perigo, Getúlio. Abril do ano que vem a gente vai ver, mas não tem lógica. Não há lógica nisso. Porque o fato da idade, esse Hugo Mota, que enganou a todos aí. Pois é. Mas o nosso não caso, tem 40 anos. Ele foi eleito presidente da Câmara com... Porque, Getúlio, tu olha para o lado do grupo do Jucá, qual é a opção que eles têm? Eles não têm a opção. Eles têm um tiro, a espingarda dele tem um cartucho só, que é agora a eleição suplementar. Se a Tereza ganhar, acabou-se. Romero volta pro jogo, aí eles fazem a festa. Mas se não ganhar, o jogo é assim, a Tereza vai pro Senado, Romero vai ter que ficar quieto, ou arriscar uma eleição pro governo, alguma coisa de tipo, ou recuar pra federal que ele não consegue, né? Então é um quadro que como o outro é abstrato, esse aqui está muito claro, o que cada um vai fazer. Então vocês continuam tendo como expectativa a cassação do governador Denário e seu vice? Com certeza, eu não tenho dúvida disso. A semana que vem, hoje é dia 26, hoje está concluído o prazo do pedido de vista. Foi sexta-feira que concluiu. Dia 26, eu acho que era. Não, hoje. Porque ele cadou, sim. 24. Pronto. Se ninguém pedir foi vistas... Foi 24 sexta-feira. Agora falta pautar. Se ninguém pedir vistas, tem que pautar. Se pautar, nós temos eleição dia 7 de dezembro.
Não, mas ela pode pautar e o outro pedir vistas. Não, pois é, se não houver pedido de vista, a eleição tem que ser dia 7 de dezembro. Tem que ser. Se pedirem vista, aí ele vai lá para março, abril. Mas vai ter eleição. Onde? Quem deu causa à anulação da eleição? Denário e Damião. Não podem participar da eleição. O Denário, porque já foi reeleito, o Damião, porque deu causa e é do mesmo partido Sampaio. Entendeu? Então tem um... mas o Damião, nos termos do voto da relatora, a inelegibilidade não o alcança. Não, mas não é esse o caso. A cassação dele está sendo alcançada porque a chapa é una. E isso, indivisível. Então ele é alcançado e não pode ser candidato. Então é o candidato lá quem é? O Sampaio. Sampaio, ou se o Messias fizer um movimento diferente, não for pro TCE e disser, eu quero ser o candidato, ele é o presidente, aí dá um problema lá que eles vão ter que resolver. Mas a política tem racionalidade, né? Então acho que... Você acha que o Messias não assume o Tribunal de Contas? O Messias, eu acho que eu não queria estar no lugar dele, não. A cabeça dele deve estar passando um monte de coisa. Mas ele tem que assumir, Getúlio. Como é que não... O Messias, toda pesquisa que se faz, ele tem uma rejeição enorme. Política, tu sabe, né? Rejeição é um problema. Nadar contra a cachoeira. Para eleição majoritária? É um problema seríssimo. Então eu não sei, eu acho que ele vai pro TCE, sim. Você disse que a Tereza, o eleitor da Tereza é de esquerda. Certeza. Quando você diz isso, há possibilidade da federação apoiar a Tereza na eleição suplementar? Não está em discussão. Em nenhum momento a gente abordou isso. O que a gente aborda sempre é que nós vamos disputar. Não tem esse caminho para um lado ou para o outro. É disputar. E seria o JK? E seria o JK. Hoje o candidato é o JK. Suplementar. Só se acontecer algum problema de saúde ou ele não recuar, mas é ele, JK, o candidato, o pré-candidato. Bom, você já tem uma experiência longa de eleição aqui e sempre do lado mais fraco. Sim. Ou seja, você nunca fez uma eleição em que tinha dinheiro para dar corpo na campanha, para dar volume na campanha. Você acredita que o PT hoje vai investir politicamente e financeiramente em Roraima em 2026? Eu acredito que dentro dos parâmetros da lei, sim. Da lei, claro. Dentro dos parâmetros da lei. Vai investir, vai colocar dinheiro, sim, em todos os níveis, desde que a gente apresente um quadro que tenha possibilidade. Porque para partido o que interessa é deputado federal, Getúlio. Dizer, deputado estadual, não, é deputado federal. Que é o que define tempo de televisão, fundo partidário, vaga em comissões e etc, etc. Então, prioridade para qualquer partido é deputado federal. E a gente apresentando um grupo com a possibilidade de eleição, a gente vai ter os recursos necessários para fazer uma boa campanha. A Joênia Wapichana seria, teoricamente, a puxadora de votos para deputado federal. Ela já manifestou a intenção de se filiar ao PT? Na reunião nossa, foi tratado isso, porque a Joênia, ela trata lá por cima. O pessoal, a gente conversa aqui embaixo, mas ela, na verdade, ela deve vir através de um convite do presidente Lula. Então a Joênia, ela vai vir através desse convite do presidente Lula e com certeza ela vai ser, sim, a puxadora de votos. Ela é a candidata dos indígenas, já escolhida, né? Então eles só estão definindo quem serão ou um ou dois candidatos a estadual, mas federal é ela. E vai ter uma outra candidata, indígena também, que provavelmente deva vir para o PV, a gente está trabalhando isso, que é uma outra candidata que ela tem potencial para fazer bastante votos. Então esse é o nome que a gente está trabalhando. Para deputado federal. Federal também. Bom, já tem algumas perguntas aí. Vamos lá. Olha, já tem um monte. Edinael Wapichana Macuxi, lá da comunidade Monte Alegre. Bom dia, professor Getúlio. Qual a possibilidade de você entrevistar no programa o presidente da CAER e perguntar ao mesmo se houve aumento de tarifa de água
pois recentemente chegou em minha residência a conta de água no valor de 306, sendo que as contas sempre paguei foi até de R$ 140, o Ednael Opchana. Olha, Ednael, ou aqui, ou eu vou pedir para o Natanael dar uma olhada nisso aí, para ele falar no Bom Dia 100.3, tá bom? Mas a gente vai te atender sim, pode ficar tranquilo, tá? Vamos lá, o Zenal, bom dia, doutor Getúlio, ligadinho aqui no Agenda da Semana, o melhor. A sociedade da BR-210, esquecida há mais de 30 décadas, deve ser 3 décadas, né? Não é, Zenal? Todos os invernos sofreram mais do que guia na boca de cobra. Guia. Olha, o Zenal, era bom falar aqui com... Ele não pode falar, mas eu vou trazer o JK para perguntar se no eventual governo do PT a 210 terá melhor tratamento. Você tem sempre reclamado com inteira legitimidade da forma como se faz a BR-104. Eu sou testemunha, nós torcemos aqui todo mundo, superintendente, deputado, governador, secretário de infraestrutura, o senador Messias, e todos disseram que no final do inverno passado, no começo desse, na janela da estiagem, estaria tudo terminado na BR-174, lá do 500 até o Caruebe e, melhor ainda, até o Entre Rios. Você já mandou diversas fotografias que, por uma razão ou por outra, as obras não andaram, que é porque escolheram empresas que não tinham acervo técnico, nem tinham equipamento suficiente para tocar a obra, chegou até a ser aventado aqui pelo ex-superintendente Igor Brasil, a falta de brita lá na região, porque todos os britadores de Roraima estavam alimentando a construção do Leão do Tucuruí. Mas o certo é que você tem razão, viu, Zenal? Eu vou fazer a pergunta para todos os pré-candidatos aqui para frente, em sua homenagem e ao carinho que você demonstra ter com a Rádio Folha. Vamos ouvir o Valdemar Alcântara. Bom dia, doutor Getúlio Cruz. Bom dia a todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa, a Rádio do Povo. Bom dia ao rapaz que está aí sendo entrevistado. Parece que é o Hudson Leite, né? Não conheço. O Hudson Leite, Bom dia a todos, tá bom? Doutor Getúlio Cruz, deixa eu te falar. Eu tô achando que o filho do Bolsonaro, entendeu? Ele tem que ficar silêncio, que ele ajuda mais o país, entendeu? Se ele ficar silêncio, tanto o rapaz que está lá nos Estados Unidos, que é o deputado, né, federal, como o senador que é irmão dele, entendeu? Que os dois estão atrapalhando o país. Coisa feia que está acontecendo, e essa família querendo ser presidente da República, essa pessoa. Um atrapalhando o país crescer, o outro pedindo para os Estados Unidos, entendeu? Botar bomba na praia na praia de Guanabara, no Rio de Janeiro. No próprio estado dele, na própria capital dele, no próprio eleitor dele, a pessoa, e no país, entendeu? O país dele, da pátria dele, aqueles que falam tanto família, pátria, Deus, entendeu? Que Deus é esse que tá nele? Que quer jogar bomba na própria nação dele, doutor, tá bom? Essa é a minha opinião, eles têm que pensar mais. Por isso que o Lula é sucesso, o Lula é como um Amazém Paraíba, é sucesso em qualquer lugar, é por isso. Valdemar Alcântara é petista de carteirinha. Quer comentar? Não, eu quero comentar a 210. Eu sempre falo que após a primeira eleição nossa, Roraima elegeu sempre engenheiros. O Otomar era engenheiro, tinha outras profissões, mas era engenheiro. O Neudo veio por 2 mandatos, engenheiro. Entrou o Flamarion, engenheiro. Voltou o Otomar, engenheiro, foi reeleito, aí veio o Anchieta, engenheiro, aí depois veio a Sueli, depois agora o Denário. O Chico Rodrigues, engenheiro também, né? Agrônomo, mas engenheiro. O que acontece? Se a gente olhar quais são as obras
estruturantes e tudo mais no estado de Roraima, o que a gente consegue enxergar? Na época do Neudo das escolas padrão, o Neudo veio o asfaltamento da BR. O que mais que o Neudo fez? A escola padrão, o asfaltamento da BR e a energia, né? Foram obras assim de engenharia que vieram por bem de Roraima. Fora isso, o que mais? O Otomar fez o viaduto, né? Fez as obras que tinham que ser feitas, muitas improvisadas para o TCE e etc, etc. Mas mesmo a gente tendo governantes engenheiros, a gente não tem nada assim que diga assim, olha, isso aqui é coisa de engenharia. O orçamento nosso, como é o nome do rapaz lá da 210? É o José Quintães. Valdemar, é? Não, José Quintães. José Quintães. Então era pra gente ter muitas obras resolvidas, por exemplo a 210 que todo ano. Então, quando a gente tem um governador engenheiro, o orçamento ele fica meio torto pro lado da engenharia. E cadê as obras? Como se nós tivéssemos um professor, será que as escolas seriam boas? Será que se fosse um médico, os hospitais funcionavam? Né? Então, quando a gente elege um governante, que a gente elege um profissional, às vezes acontece isso, do orçamento ficar torto por uma certa direção e nada é resolvido. O Denário, a inclinação dele é para onde? Para o agronegócio. As estradas que ele fez foi para beneficiar o agronegócio. Mas se você olhar as escolas estão abandonadas. A escola que o Neudo fez lá atrás está tudo abandonada. Eu fico imaginando se você olha a escola, ela está abandonada, feia daquele jeito, imagina o banheiro que teu filho está usando naquela escola. Deve ser um negócio meio... Entendeu? Então a gente reclama da BR-210, mas deveria ser uma estrada boa e ter sido resolvido isso. Porque a quantidade de orçamento que já foi colocado em estrada, em pontes e tudo mais, por que nunca funciona? A minha estrada vicinal aqui na Confiança, a 2, todo ano tem uma placa lá de não sei quantos milhões. Mas a estrada é só buraco. Bem aqui, do ladinho da cidade. Você acha que essa história de vicinais é uma lavanderia para desviar dinheiro público? Eles pegam a grana, botam para consertar a estrada, eles dão um susto na estrada. Eles dão um susto na estrada só para ela se ajeitar um pouco e pronto. É lavanderia, é tudo. Então, é uma vergonha. Uma vez um deputado lá de Rondônia, Luizinho Goebel, ele veio aqui e pediu pra gente dar uma volta por aí. Ele disse, Rudes, o governador que fizer as estradas aqui de respeito, esse cara nunca mais perde. É como o Ivo Cassol lá em Rondônia, ele disse que ele ajeitou as estradas. Porque quando você vai na estrada, no teu carrinho, que tu não tem um buraco para bater, tu vai feliz. Mas se a estrada estiver ruim, tu vai esculhambando o governador, a mãe dele, todo mundo. Aqui, ontem eu tava andando na rua aí com minha esposa, até tirei umas fotos. Tem rua aqui na cidade que tem cada buraco, já tô aquele que bate, o carro é grande, é picape e tal, mas bate que dói no coração. Pô, é cada buraco que é no centro da cidade. Não tem lógico um negócio desse. Bom, Valdemar, deixa eu te fazer um rápido comentário sobre a tua provocação. Vê bem, os dois filhos que você falou do Bolsonaro. Primeiro, se o Eduardo Bolsonaro estivesse trabalhando com efetividade, o governo do Trump não estaria revendo as sanções ao Brasil, né? Inclusive avançando sobre novas parcerias. Na verdade, portanto, o trabalho do Eduardo Bolsonaro, do ponto de vista da efetividade, ele é um fracasso. Com relação ao Flávio Bolsonaro, é porque a imprensa no Brasil ela tem simpatias e não, ele disse brincando, né, em tom jocoso. Olha, o Trump não vai lá para Venezuela, não, vem aqui para a Baía de Guanabara. Aqui que tá rolando a droga, né? E todo mundo sabe que o estado do Rio de Janeiro é um estado dominado pelo tráfico. E aquela Baía de Guanabara, realmente o que tem de barcos ali traficando, levando droga é demais, tá bom, Valdemar? Então, num caso, ele é incompetente, o Eduardo Bolsonaro, não tem resultado efetivo, e do outro lado, Flávio Bolsonaro, não acredito que ele tenha sugerido ao Trump
para bombardear a Baía de Guanabara de maneira nenhuma. Vamos lá, de over contato da agenda, mas não tem ninguém, né? O Marcondes Costa Advocacia. O Gilvan diz: manda um alô aqui para o carreteiro de gás natural. Um alô, viu, para todos os carreteiros aí de gás natural. Vamos ouvir o áudio do Gilvan? Seu Getúlio, olha o pensamento dessa esquerda, né? Usa o dinheiro de imposto federal para fazer casa e dar para o cidadão e algum benefício. Aí vem fazer pesquisa com o cidadão achando que o cidadão é obrigado a votar na esquerda. Aí não é nada mais, nada menos do que o dinheiro de imposto do cidadão. Eles não estão dando nada esse governo aí. Aliás, ele vai retirar de tanto imposto que eles botaram. Por que ele não comenta sobre o imposto que eles aplicaram aí acima das costas do cidadão? Eles achando que voto é deles. Voto é dele, não. Voto qualquer cidadão pode votar em política que ele quiser. Não é obrigado a votar no PT. Olha, Gilvan, deixa eu dizer. Sobre a habitação popular, né? Todo o governo, vem desde o Fernando Henrique, passou pelos Lulas 2, e agora também, e o próprio Bolsonaro. Parece que o discurso oficial é de que nunca tivemos programa habitacional no Brasil para atender a população mais pobre. Deixa eu dizer uma coisa, o Brasil já teve, e não tem mais, um Banco Nacional de Habitação, BNH. A minha primeira casa que eu comprei lá em Belém do Pará foi uma casa popular, financiada pelo BNH, lá no Conjunto Ipuã, uma casinha de 2 quartos que o quartinho não dava para entrar uma cama de casal. Mas é de muito tempo que o Brasil tem programa de habitação popular. E isso, você tem razão quando diz, não é de ninguém, é programa de Estado, e nesse caso é Estado. Volto a lhe dizer, quando eu me formei, eu tinha a possibilidade apenas de comprar uma casa financiada pelo BNH. E tinha muitos projetos em Belém lá, através das cadernetas de poupança, enfim, com juros subsidiados. Naquele tempo os juros não chegavam a 6% ao ano. Tá bom? Vamos ouvir agora o Luiz Linhares. Bom dia, doutor Getúlio Cruz, bom dia a todos que estão ligados na Folha, nesse programa maravilhoso. Falando aqui do bairro Murilo Teixeira, aqui no Cobraí. Doutor, eu quero dar minha opinião aqui sobre o que ele falou aí, sobre a esquerda votando no plano ciclano. Eu não concordo, porque eleitores que se consideram de direita não votam em partido de esquerda. E outros eleitores que são de esquerda não votam em partido de direita. Isso aí eu não concordo. Então, se eu acredito que o Arthur, ele não fez coisa errada, ele fez coisa certa e está pensando muito bem, né, na política, né? É novo na política, assim, e eu acho que ele vai crescer na política, sim. E aí eu concordo com o que ele fez. Essa é a minha opinião, né? Bom dia, que Deus abençoe a todos. Tá bom, Luiz Linhares. Obrigado pela sua participação. Joel Maduro mandou uma mensagem de texto. Quando e como podemos confiar em pesquisa Hudson Leite? Tenho o maior apreço pelo colega de Oswaldo Cruz, Juscelino Kubitschek, mas está longe de entrar na disputa com nomes com a máquina do governo Denário e da Assembleia Sampaio. E ainda mais, com ícone de votos hoje na figura do prefeito Arthur Henrique. Ademais, a esquerda de Roraima é incipiente. Não tem expressão nas urnas, isso é fato. Hudson, essas tuas hipóteses e teses políticas não têm amparo fático. Não se sustenta. O Joel Maduro, que foi teu colega Joel, lá. Ele e Juscelino, Oswaldo Cruz, Joel Maduro. Viu, Joel? Não, primeiro lá o que falou lá do Gilvan. Gilvan, quando eu falei que nós fizemos lá a pesquisa, etc., eu sou presidente de um partido, entendeu? E a gente tem várias ferramentas para aferir, para conhecer o eleitor, entendeu? Então o que nós fizemos é mandar essas equipes em casas de pessoas que moravam em um conjunto habitacional para tentar entender. Não é que ele tenha a obrigação de votar em A ou B. Nós estamos procurando entender o porquê que uma pessoa que teve esses benefícios ela não vota. Então é porque ela é de direita, é de esquerda, eu não sei. É isso que a gente só faz a pesquisa para tentar entender. Não é que a pessoa tenha a obrigação, não é isso. E Joel é danado para me contestar na rede social. Né? Mas assim, Joel, tu conhece o Juscelino, vocês foram vizinhos, a gente estudou juntos. A gente conhece a capacidade do Juscelino, a competência.
E eleição e mineração a gente só sabe depois da apuração, né? A gente vai fazer o nosso trabalho, nós vamos colocar a campanha na rua, vamos tentar conquistar o eleitor e o Arthur é forte, eu acabei de falar, o Arthur tem um futuro brilhante na política, basta ele não errar. Eu acho que da nossa geração, a minha, a tua, Juscelino, a gente tem, que eu sempre nas reuniões eu falo sempre o seguinte, que o Platão lá atrás, 400 anos de Cristo, ele disse assim que não tem nada errado com as pessoas que não gostam da política, tá tudo certo, não gostam, ok. Só que as pessoas que não gostam serão comandadas por aquelas que gostam. Eu gosto de política desde novo, sempre gostei. E eu acho que da minha geração, alguém vai ser o governador, alguém vai ser o prefeito, alguém vai ser o vereador. Da geração dos teus filhos, dos teus netos, alguém vai ser. Agora, a gente precisa estar se preparando, participando e etc. Eu acho que a geração, até aqui o Getúlio na minha frente, eu acho que a geração do Getúlio, que todo mundo chegou, Neudo foi governador, Getúlio foi governador, Roberto foi deputado, Salomão e etc. Todo mundo chegou. E eu acho, que eu já falei, já escrevi sobre isso, que o Neudo, na hora de passar o bastão, a geração dele, de passar o bastão para a minha geração, ele não conseguiu passar. A primeira eleição do Neudo foi o Cascavel, por uma estratégia ali, etc. Mas a segunda que ele colocou o Flammarion, ele poderia ter colocado o Império, o Joel, alguém que estivesse no meio, ele poderia ter feito esse gesto, entendeu? Mas não fez, passou pro Flammarion, que no outro dia, que era meu eterno governador, o Neudo ficou em 4º lugar pro Senado. O Neudo teve uma outra oportunidade com a Sueli. Nós passamos a noite na casa da Ângela, articulando, era eu, era o Paulinho Linhares, era o Gabriel, o Raul Pinto é da geração aqui do Getúlio, o Raul Prudente, o Raul da Motoraima, o Raul Lima, Assis Lasmar, um monte, articulando como é que a gente ia montar a chapa. No outro dia o Neudo apresentou a chapa com a Sueli e o Chico das Verduras. E depois trocou para o Quartiero, que abandonou eles na metade do mandato. Então foi uma segunda, sabe, que o Neudo teve a oportunidade e não fez. Hoje, nós não comandamos nem partidos. Por exemplo, as pessoas estão falando o Neudo reapareceu e o Neudo reapareceu e já gerou uma, sabe, a política já deu uma reviravolta aí com a presença do Neudo numa visitazinha. O Neudo é um candidato forte? Para o Senado, mais forte ainda, tendo o segundo voto. Mas o Neudo tem um problema. Ele não tem partido. O Neudo vai sair candidato lá pelo PP? A algum mandato? A algum cargo? Governador, senador? Será que consegue sair? Mas se ele for para um outro partido, qual? Qual é o partido que a gente comanda? Qual é o partido que é comandado por roraimense? Partido Verde, o DC, que é a Marlene, o Daniel Trindade e mais, sabe, 3, 4 partidos, mais nenhum. Grupo de expressão com tempo de televisão que é necessário, só tem um, que é a minha federação do Partido Verde. Mauro Nakashima, um dia desse, queria ser candidato, eu não consigo sair, sai sim. Pelo PV tu sai. E pelo PV sai quem tiver filiado e a gente achar que tem condição, porque eu seguro isso. Porque eu, Hudson Leite, seguro. Nenhum outro partido seguraria uma candidatura de um Getúlio, de um Neudo, de alguém que estivesse voltando, porque a gente não comanda, mas nem partido político. São 9h45, vamos em frente. Deixa eu só ler aqui uma mensagem que eu recebi aqui do Manel Patrício, lá de Mucajaí. Ele diz o seguinte: bom dia, amigo professor, agricultor, locutor, radialista Getúlio. Um recado ao meu compadre e comadre Ribeiro e Murtes. Hoje, domingo, nós vamos almoçar com a comadre e o compadre, às 11 horas. Prendam os cachorros. Obrigado. Tá dado o recado aí do Manuel Patrício. Vamos, o Gerson Maciel diz: bom dia, doutor Getúlio, bom dia, meu amigo Hudson. Hudson, você acredita que um blog fala numa possibilidade do Denário e a Tereza indicando o vice do Damião? Será que essa engenharia dá certo? Hudson, e agora? Com o ressurgimento do ex-governador e ex-deputado federal Neudo Campos, será que da Liga ele já comentou? Falta a primeira dessa possibilidade. Se você vê possibilidade, o Hudson, de um entendimento entre Denário e Tereza.
O Ottobay dizia, o que ele dizia? Na política roraimense. Não foi ele que disse. Não, pois é, mas atribui a ele. Mas não é dele, eu sei. Atribui. Até boi voa. Até boi voa, Jess, mas eu não acredito nisso não, Jess. Até porque, sabe, política tem algumas coisas que não dá certo, não funciona. O Damião, ele tem que resolver um probleminha ainda, que ele tá cassado em um dos processos, são 4. Em 3 ele não ficou inelegível, mais um ele está inelegível. As pessoas falam muito, o Denário sai candidato ao Senado, porque está sob liminar e etc, etc. Pode sair sim, tanto ele como o Damião. Mas existe, o Gerson, quando você resiste à candidatura, as coligações, os adversários, eles entram contestando o registro de candidatura. Quando você contesta o registro de candidatura, esse é um prazo constitucional que ele é julgado muito rápido. Não é como esses processos que você vai arrastando. Esse você contesta muito rápido. Então, se você tem um registro de candidatura contestado, como é que tu vai arriscar uma campanha, investimentos, etc., num negócio desse? Então, eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito sim que a gente vai ter, para a próxima eleição, 3 grupos, talvez 4 candidatos. É o grupo da Tereza, que na eleição suplementar é ela candidata, mas se ela não ganhar, na próxima já não é mais ela. Ela não vai, ela vai para o Senado e eles vão ter que arrumar um candidato, que eu não acredito que seja o Arthur. Eu não acredito. Porque assim, olha, Jess, a prefeitura tem mais de 2,5 bilhões para o Arthur executar de obras e fazer o nome dele. Ele vai largar isso na mão do Marcelo Zeitone? Eu não acredito nisso, não. Então, eles têm que... É muita engenharia, é muita coisa para resolver. Inclusive, eu entendo que aí o Neudo surge como uma possibilidade. Se ele mudar de partido lá pro lado, que já tem uma turma dele lá pelo PL, se eles, de repente, surgir como uma opção, aí sim, uma opção de ser o candidato a governador pelo lado do Jucá e da Tereza. Porque se eles não tiverem um candidato, não pode ser o Neudo. Olha aí, a opção que eu estou dando aí. Bom, vamos ver o JR. Bom dia, doutor Getúlio. JR do Silvio Leite. Rapaz, é o seguinte, esse negócio de droga e Rio de Janeiro não é da agora não. Vocês têm um negócio de querer tapar o céu com a peneira, isso é de muitos tempos. E o avião que foi... O que você disse sobre a droga que entrou dentro do avião do presidente Bolsonaro, que o cara levou, e ele não era culpado. Então, isso aí são as coisas, doutor Getúlio, que eu desconcordo, que droga sempre existiu, nunca ninguém vai acabar. Outras, que as verbas que vêm para cá do governo federal, que eu vejo todo deputado, todo senador dizer que vem para cá, e o Estado não tem nada por qual motivo que esse rapaz está falando aí. E aonde é que está entrando essas verbas? O culpado é o presidente da República? Me responda aí. Não é culpado. Culpado é aqui os órgãos de fiscalização, que não fiscalizam. Tá bom, JR? Agora, droga, não vamos... droga sempre existiu, você tem razão disso. O que eu disse aqui é que o Flávio Bolsonaro pode ter dito em tom jocoso, né? Como, de fato, a droga no Rio de Janeiro, você pode até dizer, sempre existiu, mas nunca esteve tão intensa como está agora. Não, e não é do governo Lula, não, é os últimos governos federais e estaduais. Basta dizer que 3 de ex-governadores do Rio de Janeiro estão presos, ou foram presos porque não conseguiram, em vez de combater o crime, roubaram. Vamos lá, o Ivan. Tudo que o governo federal faz é com o nosso dinheiro, não é favor, mas obrigação, fora o PT, fora Lula. E todos que concordam com mentiras. Diz aí o Ivan. Vamos lá, Ramos Cardoso mandou uma foto. Bom dia, domingo feliz e abençoado, que a paz e a felicidade façam parte dos seus dias, que lhe dê um bom e abençoado dia. Igualmente, viu, Ramos? Ok, vamos lá. A deputada Joênia foi uma deputada sem expressão em Brasília, por isso não merece voltar a Brasília, diz o Elson Gomes. Larissa Tajujá diz: bom dia, uma das melhores entrevistas até hoje. Hudson sendo cirúrgico
em todas as colocações. Parabéns. Está parabenizando você, viu? Obrigado, Larissa. Bom, são 9h52 minutos, né? Eu quero agradecer aqui a presença do empresário Hudson Leite, que veio aqui falar sobre eleições de 2026 e a disposição da federação que ele preside, que é a Federação PV, PT, PCdoB, em disputar, né, as eleições suplementares, a eleição suplementar, se ela ocorrer, e também as eleições gerais de 2024, está aí lá com uma chapa completa, de governador a deputado estadual. Faltava a gente ver nas nossas conjecturas aqui essa postura de partido que estão do centro-esquerda até a esquerda. Não vamos aqui usar uma velha tática que está se usando, uma extrema-direita, extrema-esquerda. Isso é reduzir o debate ao chão. É não respeitar o direito das pessoas divergirem do que você entende por sociedade. Ronald, vamos ver só mais lá do Ronald, do Ronald Brasil, ele mandou um vídeo, sempre, olha só, com uma chapa completa de governador a deputado estadual. Ô, doutor Getúlio, bom dia, aqui nessa feira, que eu sou feirante, viu? Dia de domingo eu gosto de estar aqui, manda um abraço pro meu amigo Hudson aí. Um abraço, Ronald Brasil, que é vice-prefeito do Cantá, ouvinte nosso de anos. Kelson Lima, mandei um alô para o carreteiro de gás, já mandei, viu? O Gilson taxista, bom dia. A política já começou. As caminhonetes brancas já estão andando no estado todo, e o Gilson taxista de Santa Teresa. Já começou mesmo a campanha. Já. Não tenha dúvida, né? Com certeza. Hudson, faça aí suas considerações finais. Um abraço lá pro Ronald. Ronald, eu sou do Cantar, Ronald, sou lá da Vicinal 2, Picadão da 2. A gente tem uma fazendinha lá, a hora dessa tu aparece para comer uma galinha caipira. Mas já tô olhando que vem, a gente já começou a organizar, todos os partidos já estão trabalhando nessa organização. Eu acho que no ano que vem, na eleição suplementar e eleição do ano que vem, nós vamos ter uma eleição assim diferente. Eu acho que as pessoas vão ter assim, com clareza, quem é quem é direita, quem é esquerda e quem é centrão. Então, o eleitor ele vai ter isso com muita clareza. E quem é que vai se identificar como realmente o governo mais um governo ligado ao governo federal, sabe? Hoje todo mundo quer ter os recursos do governo federal, mas ninguém se compromete. É a prefeitura para um lado, fazendo aquele jogo, são as prefeituras, é o estado, aplicando os recursos federais, mas sem divulgar, sem assumir que aquilo ali é do governo federal. Então nós vamos nos colocar dessa forma. Nós somos os representantes do governo federal, nós vamos ser os candidatos do governo federal, nós vamos botar isso com muita clareza, vamos colocar que o estado de Roraima é um estado dependente, muito dependente do governo federal. Um governo do estado alinhado ao governo federal é muito melhor para todo mundo. Hoje nós temos parlamentares do Amazonas e os caras jogam com o governo federal, eles liberam recursos, as emendas quase todas já foram liberadas e aqui a gente fica, sabe, os deputados fazendo oposição e não conseguem liberar os recursos como deveriam, não tem acesso aos ministérios. A gente tem, eu fui senador da República e eu sei o poder de um senador da República. O senador da República liga para um ministro de manhã, à tarde ele é atendido. Ele é atendido e muito bem atendido. Eu lembro quando eu passei só 4 meses como senador. Quando estava começando a Operação Acolhida, eu fui visitar lá em Pacaraima, como estava sendo a Operação Acolhida, filmei. A medida provisória para liberar 100 milhões de reais estava vencendo na terça-feira. Eu fui no domingo, segunda-feira eu cheguei em Brasília, marquei a reunião com o ministro Eliseu Padilha, que já até faleceu, e fui lá pedir para ele empenhar os 100 milhões, não deixar vencer a medida provisória, e foi empenhado 100 milhões de reais. Porque se fosse um deputado federal ele conseguiria fazer isso? Talvez não, ele não era nem atendido. Então a gente tem que melhor aproveitar
os nossos políticos, os nossos cargos políticos, em benefício da população de Roraima. Em benefício. Essa história de deputado de Roraima ficar fazendo oposição por fazer, só porque o povo lá de Roraima é mais da direita, eu tenho que dar satisfação. Meu irmão, trabalha pelo Estado. E ano que vem a gente vai colocar isso, que ter parlamentares ligados com uma cumplicidade maior com o governo federal vai ser muito melhor para Roraima. E nós vamos colocar assim, e o outro lado da direita vai se colocar e o outro lado do centrão vai se colocar, e pedir que o eleitor, ano que vem, ele reflita muito, sabe? Para não votar porque tá te dando alguma coisa. Não, presta atenção na proposta, presta atenção no que as pessoas estão dizendo, presta atenção no que cada grupo propõe, para a gente poder avançar. A gente tem aqui do ladinho, a Guiana, maior renda per capita do mundo. E quem está vendendo para a Guiana, frango. Vem frango do sul do país para vender para a Guiana. A gente estando bem do lado. A Venezuela está bem aqui do lado, são mais de 20 milhões de habitantes. Tem um problema lá? Tem. O problema está aumentando? Tem. O que vai acontecer com essa intervenção do Trump? Vai melhorar? Vai piorar? Nós temos que estar atento a isso. E nós não estamos atentos a isso. Nós perdemos a ZPE. O período bom da ZPE, a gente perdeu todinho. A gente perdeu a ZPE e perdeu o que podia estar uma planta instalada para fabricar, para agregar valor. A gente podia ter aproveitado esses anos. Com a reforma tributária, as vantagens não vão ser mais a mesma. Mas existem outras formas de compensar isso. Talvez com uma planta de energia para fornecer energia para as fábricas. Tem um monte de coisa para pensar. A gente está pensando nisso? Acho que não. No passado eu falava assim, Roraima vivia, ainda vive na beira de um apagão logístico. Falta de internet, falta de energia, falta de estrada. Vivia nisso. Hoje a gente tem estrada, a gente tem energia, tem internet. Pode dar uma chuva e romper a BR? Pode. A gente fica isolado novamente. Mas já foi pior. Só que nós não estamos pensando na capacidade de armazenamento do Estado. No Brasil não está pensando na capacidade de armazenamento. O Trump agora chegou o malucão lá e disse que não vai mais comprar nossa soja, nosso café. E a gente, por conta da Lei Candir, a gente produz e vende, com dólar lá em cima. E a gente não tem como armazenar para esperar para melhorar o preço. Aqui em Roraima, nossa capacidade de armazenamento qual é? A gente fez aqui, na época do Flamarão, fizeram aqui, construíram os silos aí, mas parou o projeto. E a gente está aumentando a nossa capacidade de produção, mas de armazenamento está acompanhando? Não sei. Então a gente tem que ter um planejamento e pensar nisso, pensar no futuro.